Ronaldo Luiz Nazário de Lima, o fenômeno está em campo. E vai embora de novo, bater, essa bola desviada vai para fora. Eu diria agora que são dezenas e dezenas de milhões de brasileiros emocionados com você, Casagrande. Mas você conseguiu. Que coisa mais bonita da vida, ver uma pessoa que não todo mundo, pelo talento dele, você pelo talento, teve várias pedras no meio do caminho, surgia do nada de novo, e voltava a ser talentoso novamente. Talento assim absurdo, sem dimensão. E uma pessoa que não conhece isso, e com muita humildade, vive no meio de todos, como se fosse uma pessoa comum. E ele não é uma pessoa comum. Ele não é um ser humano como a gente, né? Nós somos bons. Mas ele é espetacular. Ele é o fenômeno. E aí vem Brasil, todo mundo esperando o toque na bola de Ronaldo. O Pacaembu vive um momento mágico. A despedida. Foram 17 anos de história, desde a estreia dele na seleção brasileira até chegar nesse momento. Olha o lançamento para ele. Ele pediu milhões de pé, gente, por favor. Aí o André, Ronaldo olhou. Recebeu, tocou. Rapinho, de novo, olhou para o Ronaldo, tentou para o André, todo mundo vai olhar para ele. Rapinho fez o corte. A bola sai pela linha de lado e lateral para a seleção brasileira. As câmeras estão em cima dele. Para sempre fenômeno. Para sempre Ronaldo. E neste momento, as TVs do mundo inteiro estão ligadas, acompanhando essas imagens do girar o disco nesse momento de despedida do Ronaldo. O estádio inteiro piscando flash. É muito bonito, tudo muito bonito, tudo muito emocionante. Ele merece realmente absolutamente tudo isso. Globo, a gente tem ninguém você. Coca-Cola, esse tem razão para acreditar. Os bons são maioria. Aí o Ronaldo aí. E o Brasil tocando, Davi Luiz. Será que a Liga Nacional mas já nós vamos ver. Aí o Elias, recebe. Neymar. Olhou para o Ronaldo, ele se deslocou, foi lá para frente. Fez o corte por Aldorf. Michael chega, toca para Ronaldo, mais atrás, aí para Michael. Ronaldo vai buscar posicionamento na área. O cruzamento, o Robinho pelo outro lado. Tentou o recuo, botou pro meio, está o goleiro para fazer a defesa. Vamos lá ver a sua medida, não. Vamos lá. O que o Neymar precisa fazer para alcançar o mesmo status de Ronaldo na seleção é o João de Praia Grande no estado de São Paulo. Precisa fazer muito, né, também. Difícil, mas o Neymar tem muita qualidade para fazer uma história importante na seleção brasileira. Não dá para comparar o Ronaldo, pode ser até que consiga, até ser mais, quem sabe. Mas a história do Ronaldo já está feita e era muito difícil se ultrapassar. Vou cometer uma inconfidência. Nesse próximo domingo no Esporte Espetacular tem na estrada com o Ronaldo. E vou adiantar uma pergunta. Eu perguntei a ele. Para você, quem é o seu sucessor? Ele disse, tem tudo para ser o Neymar. A ofensiva do Jackson. O tempo vai passando e agora a gente quer que o tempo passe devagar, né? Temos 34 minutos, estamos ainda 11 minutos pela frente, mais qualquer acréscimo que possa dar o árbitro. Alguém tinha que pegar essa bola para cima dentro da área para ver se tirar de pênalti, né? Será que ele dá? Podia dar aquele que não deu no início do jogo agora. Aí a Romênia tocando, Jorge. Escola o lançamento, chega pro perigo, veio por baixo Lúcio. Forçando um esforço muito grande, evitou a saída de bola pela linha do clube, você está vendo ali o Jordu. E aí o Ronaldo esperando. De tudo começa ali no centro de campo. Corte feito. Insiste a Romênia. Fica com a posse de bola no ataque.
Elias domina. Voltou. Recebeu de novo. Ronaldo abriu pela direita. Ele chegou na esquerda com o amigo. Voltou velocidade. Ronaldo espera. O lançamento é para ele. Ronaldo. Defesa. Ainda ele. Tá difícil. Voltou. O Jackson. Para Ronaldo. De lado. Aí Neymar. Voltou. Ronaldo. Olha o gol. O goleiro pegou. Era o gol do Ronaldo. O goleiro pegou. A bola passou por ele 3 vezes. Até saber uma coisa, está me impedindo, o goleiro não tem nem coragem de marcar. Aí vem cruzamento, vem bola para a área. Insiste o Brasil. Aí o Jackson olhou para o Ronaldo. Lúcio, domina no peito, vai tocar atrás, bateu pro gol. A chance do segundo gol do Brasil está no Sanu. Arnaldo, olha, essa é para ficar marcada para você como árbitro de futebol. Está me insistindo e o bandeiro não quis dar. Que o bandeirinha está torcendo para o Ronaldo fazer o gol, né? Fica caído por ali o jogador Romero. Passamos dos 36 minutos. Quando a gente se liga em você. Novo Jetta, a melhor parte do caminho. Tivesse marcado, tivesse pedido, não devia ter marcado, né? Pronto. Mas olha, era o pé do jogador ali, o pé esquerdo do jogador. E onde passou, fez uma legião de fãs. E com essa camisa amarela, a principal que conquistou todo o país. Aí o Brasil toca a bola. E ontem o Mano Menezes justificava, porque chegou o André, tocou para Robinho. Aí lá de trás veio Davi Luiz para fazer a marcação. Mas o refil atrás para o goleiro Vitor. O tempo vai passando e a única coisa que ninguém pode fazer é parar. Andar no tempo. Porque é que todo mundo gostaria para que ele pudesse ficar mais em campo. Aí vem o Brasil, lá pela direita. Ele recebe Neymar, fez o toque. Ronaldo está esperando. Agora! Decepção dessa vez. Lá vem o Romero para trás. Tentando estragar a festa. Por trás. A galera grita Ronaldo, não interessa se ele chutou para a bola. Passou o gol dele, ó. Perdeu. Ofensiva do Davi Luiz. Todo mundo tem pressa, meu amigo. Ele faz o toque para Neymar. Por baixo o corte do jogador Romero, é escanteio e favorece a seleção brasileira. Ronaldo vai lá para a marca do pênalti. São 3 o Romero cercando, agora ficam 2. A cobrança é feita. Robinho voltou atrás para André. Olhou para o Ronaldo. O Davi Luiz, 12 de Londres. Para quem está jogando no Chelsea, tem 1,90 m de altura. Fica esperando na área. A tentativa é com o Robinho. Ele protege, o Robinho faz a falta. O juiz bota a bola no chão. Mas a gente se liga você. Itaú, mude seu jeito de investir. Acesse. E vem lá pela direita. E vem com o Neymar. Ronaldo ficou mais atrás. Está esperando para ele. Bateu pro gol. Recebeu, garoto. Para com isso, goleiro. E essa ele chutou bem, cara. Estava difícil. E foi a segunda que o Tataruca não pegou. Amigo, já valeu isso tudo. E continua todo mundo tocando, todo mundo procurando por ele. E todo mundo insistindo. No talento, o Jackson voltou para frente. Robinho pensa para brincar pela bola. O corte é feito, tem por baixo.